Gostaria de cumprimentar a todos. Meu nome é Marco Aurélio, acadêmico no curso de Engenharia de Aquicultura, do Departamento de Ciências Agrárias, da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, aqui eu vou fazer um vídeo sobre o tratamento de efluentes provenientes da aquicultura com o uso de macrófitas aquáticas. Bom, o objetivo principal desse trabalho é mostrar para a sociedade uma forma sustentável de um tratamento de efluente aquícola, que é com o uso de macrófitas aquáticas. Essas macrófitas aquáticas serão responsáveis pela retirada de nitrogênio e fósforo desse efluente, que posteriormente poderá ser descartado na natureza, minimizando os impactos ambientais que esse efluente provocaria se ele fosse jogado na natureza de forma in natura. Bom, esse sistema simplesmente consiste em fazer com que o efluente passe pelas raízes das macrófitas, e as macrófitas vão fazer essa retirada dos nutrientes através da sua raiz, como elas fazem no ambiente natural. E o que elas vão fazer com esse nutriente? Elas vão fazer a composição da sua parede celular, dos seus airênquimas, enfim, vão fazer a planta. E elas vão acumular esses nutrientes na forma de estruturas, que posteriormente vão ter que ser retirados do sistema e ser colocados em aterros ou serem feitos algum tipo de compostagem. Outra utilidade para essas macrófitas aquáticas, que muitos artigos defendem, é a utilização dessas macrófitas aquáticas para a composição de rações. Como vocês podem ver na foto aí, vocês podem observar uma lentilha d'água. Essa lentilha d'água tem em torno de 30% de proteína. E já foram feitos vários estudos e comprovado que a lentilha d'água pode ser usada como uma matéria-prima para ser feita ração. Além do uso da lentilha d'água, a gente pode usar diversas outras macrófitas aquáticas, como essa, por exemplo, da foto, que é a aguapé. Possui até uma flor muito bonita. E também podemos usar, como dessa outra foto, a alface d'água, que são macrófitas aquáticas que podem ser incorporadas até mesmo em lagoas de estabilização. Sem contar outras inúmeras macrófitas aquáticas em outros sistemas que também utilizam as macrófitas aquáticas, mas que necessitam ter as raízes cobertas, ou seja, vamos fazer um sistema como se fosse o sistema hidropônico, com pedras ou então em tubos. Bom, com o passar do tempo, essas macrófitas aquáticas elas vão se multiplicando e acabam ocupando toda a área do sistema. E aí o produtor tem que fazer a retirada dessas macrófitas aquáticas para ser feita a real retirada dos nutrientes da água. Pois se essas macrófitas aquáticas ficam no sistema, elas acabam submergindo as mais frágeis, que acabam se decompondo e devolvendo aquele nutriente que tinha sido absorvido do sistema. Então, o mais importante é ser feita essa manutenção de retirada do excesso de macrófitas aquáticas para que seja feita a real retirada desses nutrientes. Bom, o que a gente pode observar nesse sistema é que ele possui algumas desvantagens. E essas desvantagens são a necessidade de grande quantidade de espaço, pois dependendo da quantidade de efluente, vai demandar uma grande quantidade de espaço e lâmina d'água para ser feita a retirada desses nutrientes. E outra desvantagem é a não existência de um destino para as macrófitas aquáticas que são retiradas do sistema, tendo o produtor que ir atrás de alguma coisa, algum meio, para se livrar dessas macrófitas aquáticas. Bom, as vantagens desse sistema é a redução do gasto de energia se comparado com o sistema tradicional, com o uso de bactérias nitrificantes que necessitam uma grande quantidade de fluxo de água, oxigenação, enfim.
o emprego da mão de obra local para ser feita a retirada das macrófitas aquáticas e ser feita toda a manutenção. Pode ser uma mão de obra não muito qualificada, então qualquer mão de obra local é válida para esse sistema. O baixo custo de manutenção, que seria somente a contratação desse pessoal, que não existe, não tem a necessidade de ser comprado nenhum tipo de insumo nem nada. As macrófitas aquáticas podem ser usadas como ração e para adubação também, posteriormente, por meio de compostagem. Outra vantagem é a fixação de carbono, que essas macrófitas aquáticas acabam fazendo, que elas retiram o CO2 do meio ambiente por meio da fotossíntese e vão assimilar o carbono do CO2 em sua estrutura, fazendo essa fixação de carbono, podendo o produtor depois acumular créditos de carbonos e poder revender isso no mercado e ainda aumentar a sua rentabilidade da produção. E a principal vantagem é o baixo custo de implementação, pois basicamente é um lago com uma lâmina d'água e as macrófitas aquáticas, sem a necessidade de ser comprado nenhum outro equipamento, pois toda a água passa no sistema pela força gravitacional, sem a necessidade de uso de bombas e outros meios. Ecologicamente, as macrófitas aquáticas podem ser consideradas as plantas com maior conversão de nutriente em matéria orgânica, podendo atingir cerca de 100 toneladas de peso seco por hectare ao ano. Valores superiores esses à cana-de-açúcar, que mesmo recebendo um monte de insumos agrícolas, como agrotóxicos e adubação, ela não consegue atingir esses valores da macrófita aquática. Então a macrófita aquática pode ser considerada o principal controlador da dinâmica dos nutrientes no ecossistema. Esse é um dado do pesquisador Junk, 1980. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os créditos de carbono. O crédito de carbono ele surgiu como um meio de fazer a redução dos gases de efeito estufa, fazendo com que o ser humano diminuísse a quantidade de gases nocivos à camada de ozônio. Além do CO2, temos outros gases de efeito estufa, como o metano. Um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2 que deixou de ser emitido na atmosfera ou foi captado dela, podendo o produtor utilizar as macrófitas aquáticas para obter os créditos de carbono e adquirir ainda uma rentabilidade maior para o seu cultivo. Esse sistema de crédito de carbono foi criado em Kyoto, no Japão, onde todos os países industrializados, menos os Estados Unidos, assinaram esse contrato. As plantas, por meio de fotossíntese, absorvem o CO2 e acumulam em sua estrutura. Bom, a gente consegue observar que, além do fator ecológico, no uso das macrófitas aquáticas como um meio de tratamento de efluentes aquícolas, o produtor pode, através desse meio de tratamento de água, incrementar a sua renda no final da produção, utilizando os créditos de carbono. Então a gente pode observar aqui que o tratamento de efluentes aquícolas com o uso das macrófitas aquáticas é totalmente viável e recomendado ecologicamente. Então, tá aí o vídeo. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado e até a próxima.